Olá galera, bem-vindos aí ao primeiro vídeo do nosso canal Bora Falar de Química. Vou estar passando para vocês aqui algo sobre grandezas físicas. Eu vou estar escolhendo aquelas grandezas que são importantíssimas ao longo do curso de Química, tá bom? Vamos lá. As grandezas físicas são aquelas grandezas, galera, que a gente consegue mensurar, a gente consegue dar um valor, determinar essa grandeza através de um valor, certo? Separei 5 que são as principais aí para o nosso estudo, que são as grandezas de volume, massa, densidade, temperatura e pressão, tá? Para vocês terem uma ideia, quando a gente tenta reproduzir um experimento dentro de um laboratório de química, por exemplo, esses são dados assim básicos que a gente precisa ter anotado para a gente conseguir seguir à risca e reproduzir, né, o experimento, certo? Existem diversas grandezas físicas, existe grandeza de velocidade, aceleração, dentre várias outras, só que essas específicas ficam para o pessoal da física, tá? O que é importantíssimo para a gente ao longo do estudo da química, basicamente são essas 5, tá bom? Vamos falar sobre o volume. O volume basicamente é todo o espaço que um corpo ocupa, certo? Então, quando a gente fala de volume, a gente está falando de algo tridimensional, algo que ocupa um espaço, certo? E o espaço ele é tridimensional. São 3 dimensões, a gente tem altura, largura e comprimento ou profundidade, certo? Por isso que as unidades de medida de volume a gente sempre usa uma notação cúbica para ela, né? Tanto que no Sistema Internacional de Unidades de Medida, a unidade de medida adotada para volume é o metro cúbico, tá? Por que esse cúbico? Porque são justamente 3 dimensões que a gente usa para poder exemplificar esse volume, correto? Tanto que a área, por exemplo, possui só 2 dimensões, por isso que é altura e largura, por exemplo, ou largura e comprimento, e a gente usa unidades de medida com aquele quadrado, né, aquele expoente quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e por aí vai. Tudo bem? Olha só um exemplo, tá? A gente às vezes pensa que a gente fica muito focado em volume com objetos regulares, cubo, esfera, cone e tudo mais, mas todo objeto possui volume, tá bom? Até mesmo uma pedra, por exemplo, que tem um formato amorfo, um formato irregular, a gente consegue medir esse volume. Dentro de um laboratório, por exemplo, a gente utiliza esse equipamento aí no vídeo, que é a proveta, sabe? A gente enche essa proveta de água até uma determinada marca. Se você ver essa primeira provetinha aí, tá com água até a marca de 20 ml. A gente emerge ali o objeto, tá? Esse objeto, assim que ele fica submerso, esse nível de água, essa superfície de água sobe até a marca de 23, certo? Então, antes de colocar o objeto, essa marca está em 20 ml, após colocar o objeto, essa marca está em 23 ml. Então, esses 3 ml de água deslocada foi deslocada exatamente pelo objeto que foi colocado lá dentro, tá? Então, o volume desse objeto é 3 ml, tá bom? Lembrando que normalmente isso é para objeto maciço, né? Se você colocar um objeto com seu interior oco, então aquele interior oco ele vai estar deslocando também essa água e tudo mais, certo? Vamos passar então para frente. Então, outra coisa interessante aqui, a gente está falando de ml, certo? Sendo que no SI a medida adotada, a unidade de medida adotada é metro cúbico, certo? Então, espera que antes de dar a tela azul, vou explicar para vocês, tá? Volume, a gente tem diversas, dentre todas as grandezas, na verdade, a gente tem diversas unidades de medida, tá? O SI sempre adota uma delas, tá? O Sistema Internacional de Unidades de Medida adota uma como se fosse uma unidade de medida padrão, por exemplo, tá? Mas a gente tem diversas, a gente tem centímetros cúbicos, a gente tem ml, metro cúbico, litros e por aí vai. Bom, então a gente precisa
saber relacionar essas unidades de medida, tá? Trouxe 3 principais para vocês aí, de centímetro cúbico para ml. O valor sempre será o mesmo. Cada centímetro cúbico equivale a 1 ml, cada ml equivale a 1 centímetro cúbico, tá bom? Esse é o mais fácil. A gente tem também que cada metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? E cada litro equivale a 1000 ml. Esse daí já é de conhecimento da maioria de vocês, certo? Vamos lá então para a massa. Massa nada mais é do que a quantidade de matéria existente em um corpo. Olha, por exemplo, essa maçã em cima dessa balancinha aí, tá marcando ali, tá registrando ali 167 gramas, certo? Se você pegar uma faca e tirar um pedacinho dessa maçã, você vai estar diminuindo a quantidade de matéria existente nessa maçã. Consecutivamente, a massa dela diminui. Então, professor, espera aí. Se a massa da maçã é 167 gramas e a gente usa uma balança, olha só, para pesar essa maçã, então quer dizer que o peso dela é 167 gramas. Então quer dizer que massa e peso é a mesma coisa, professor? Olha, infelizmente não, tá? Não é a mesma coisa, seria bom se fosse, mas infelizmente não é, tanto é que a gente usa esse termo peso de maneira errada, tá? Quando você sobe em uma balança, por exemplo, você está conferindo a sua massa. Peso, fisicamente falando, é uma coisa completamente diferente. Eu vou dar uma rápida explicação para vocês aqui da diferença de massa-peso, tá bom? Massa, olha só, a gente viu que a quantidade de matéria existente em um corpo. Imagina você tá com, sei lá, 60 quilos, você tem uma massa de 60 quilos aqui na Terra, certo? E no instalar de dedos, na verdade, você é teleportado da Terra para a Lua, por exemplo. Tá? Qual será a sua massa na Lua? A sua massa na Lua não muda, tá bom? Você vai ter aquela mesma quantidade de massa na Lua, só que o peso será diferente. Por quê? Porque o peso ele é uma força, olha lá, vamos ler, uma força que aparece nos corpos devido a uma atração gravitacional entre massas. Ou seja, todo corpo que possui massa possui uma atração gravitacional, certo? Quanto maior a massa do corpo, maior a atração gravitacional que ela vai ter. Então, vamos analisar. A Terra ela possui uma massa bem maior do que a massa da Lua. Isso quer dizer que a atração gravitacional da Terra ela é o que? Maior do que a atração gravitacional da Lua, certo? E o peso ela é uma relação entre a massa de um objeto e a força de atração que esse objeto está sofrendo, tá bom? Então, essa massa, por exemplo, de 60 quilos, na Terra tem um peso, sendo que essa massa de 60 quilos na Lua vai ter um outro peso devido à ação gravitacional, a gravidade da Lua, certo? Então, professor, se a Terra ela possui uma massa bem maior do que a Lua, quer dizer que o meu peso aqui na Terra vai ser maior do que o meu peso na Lua, exatamente, tá? Por isso que os astronautazinhos, eles, de certa maneira, eles ficam dando pulinhos, certo? Porque lá na Lua o peso deles é um peso bem menor do que o peso deles aqui na Terra, tá? Então uma força que você usa, por exemplo, para poder saltar meio metro aqui na Terra, lá na Lua você saltaria uma altura bem superior a isso, beleza? No sistema internacional de unidade de medida, a unidade de medida adotada para massa é quilograma, tá bom? Mas antes de dar a tela azul de novo, já explico que tem diversas unidades de medida a respeito de massa, tá? A gente tem quilograma, grama, miligrama, tonelada e por aí vai, tá bom? Então, conhecendo as três principais relações de unidades de medida, a gente tem um quilograma equivalendo a 1000 gramas, cada grama equivalendo a 1000 miligramas e uma tonelada equivalendo a 1000 quilogramas, tá bom? Vamos para frente então, vamos falar de densidade. Densidade fica fácil de falar sobre densidade depois que a gente aprendeu sobre massa e volume, tá bom? Porque a densidade é justamente a relação entre massa e volume de um determinado
material, é uma razão entre massa e volume, tá? Então, uma perguntinha, tenta responder rápido a perguntinha aí, o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Não, pera aí, professor. Por que todo professor de química faz essa mesma pergunta? Vocês já devem estar de saco cheio, né não? Mas eu explico para vocês que essa é uma das melhores maneiras da gente elucidar um pouco sobre densidade, da gente estar, de certa maneira, desenhando sobre densidade, tá? Por quê? Porque muitas pessoas são induzidas ao erro e acabam respondendo que 1 kg de chumbo é mais pesado do que 1 kg de algodão. Depois que ela repara direitinho na pergunta, ela vê que o peso dos dois vai ser exatamente a mesma coisa. Mas por que ela é induzida ao erro? Porque a sua mente, ela consegue desenhar que 1 kg de chumbo ocupa um volume bem menor do que 1 kg de algodão. Para você ter 1 kg de algodão, você precisa de um volume muito grande de algodão, certo? Por isso que você é induzido ao erro. Por isso que a gente fala que o chumbo ele é mais denso do que o algodão, tá bom? Olha um exemplo aí, a gente tem 2 cubos, um cubo de esferovite e um cubo de chumbo, e esses cubos possuem exatamente o mesmo volume de 8 centímetros cúbicos, tá bom? Enquanto o cubo de esferovite ele tem uma massa de 0,12 gramas, o cubo de chumbo ele possui uma massa de 90,4 gramas, ou seja, em um mesmo volume o cubo possui uma massa muito maior do que esferovite, tá bom? Por isso que a gente fala que a densidade do chumbo é uma densidade maior. Então, a gente representando matematicamente, a densidade é a razão, é a divisão entre a massa pelo volume, tá bom? Então, quanto maior a massa e menor o volume, maior vai ser a densidade do objeto. E quanto menor a massa e maior o volume, menor vai ser a densidade do objeto. Tranquilo? Vou passar um exercício bem simples mesmo, um introdutório. A gente vai estar fazendo um vídeo depois sobre grandezas físicas com os exercícios um pouco mais complexos. Então vamos lá. Determine a massa de 1 litro de etanol sabendo que sua densidade é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Primeira coisa é densidade. Beleza, coloca a formulazinha da densidade ali, densidade é igual a massa sobre volume, tá? E logo em seguida, vocês precisam ficar atentos às unidades de medida. Tem 2 unidades de medida para uma mesma grandeza aí, que é a grandeza de volume, certo? A gente tem o litro e a gente tem o centímetro cúbico. Então, nessa grandeza densidade, a gente está utilizando o centímetro cúbico como a unidade de medida para volume, nesse caso, enquanto a questão nos deu o litro. Então, a gente precisa converter, tá bom? A gente sabe que 1 litro equivale a 1000 ml e que cada ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, o valor de ml é exatamente igual ao valor em centímetros cúbicos. Então, vamos lá? 1 litro equivale a 1000 ml e, consequentemente, equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, sabendo que essa conversão fica de 1 litro para 1000 centímetros cúbicos, a gente substitui os valores na fórmula. O D a gente troca por 0,8, o V a gente troca por 1000 para descobrir qual é o valor desse M, dessa massa, tá bom? A gente multiplica o 0,8 pelo 1000 e acha uma massa de 800 gramas, tá bom? Ou seja, em 1 litro de etanol, a gente tem 800 gramas, tá, galera? Então, todos os materiais, eles possuem uma densidade, tá bom? Esse valor de densidade é um valor tabelado, certo? A água, por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1 grama por ml, tá bom? Vamos para frente. Temperatura a gente passa bem rápido por temperatura, porque é a galera da física quem aprofunda mais sobre temperatura. A temperatura é uma medida do nível de energia térmica de um material, tá bom? A gente tem aquela definição de que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, porque quanto mais agitadas essas moléculas estão, maior é a energia cinética ali, maior vai ser a energia térmica, portanto, maior a temperatura, tá bom?
A gente tem aí alguns instrumentos de medida para temperatura que são os conhecidíssimos termômetros. A gente tem o digital, a gente tem o de mercúrio, a gente tem termômetro a laser e por aí vai, tá bom? No sistema internacional de unidades de medida, a unidade adotada para temperatura é Kelvin, tá bom? Não é grau ou graus Kelvin, tá, gente? Isso fica para o Celsius, para o Fahrenheit. Graus Celsius, graus Fahrenheit, mas Kelvin não tem grau, é apenas Kelvin, tá? Como que a gente sabe o valor de uma temperatura em Kelvin? Aqui no Brasil a gente adota a temperatura em graus Celsius como padrão, tá? Ela é a mais utilizada. Então a temperatura em Kelvin, ela é a temperatura em graus Celsius somada com 273,15, tá? Ou seja, é só você pegar a sua temperatura em graus Celsius, somar com 273,15, que a gente tem essa temperatura em Kelvin. Um exemplo muito rápido e fácil para vocês, transformando 20 graus Celsius para Kelvin, é só você somar esses 20 ao 273,15, a gente tem essa temperatura em 293,15 Kelvin, tá bom? Certinho, beleza? Vamos passar para a próxima então. Pressão, tá? Pressão, ela é uma grandeza um pouco mais complexa de se explicar, mas vamos. A pressão nada mais é do que uma força aplicada por unidade de área. Professor, explica isso direitinho, explica melhor que eu não entendi, bulhufos. Então, vou estar passando para vocês aqui um exemplo que eu considero um exemplo mais tranquilo de vocês entenderem primeiro o que é a pressão, tá? A gente tem dois bloquinhos aí de madeira, por exemplo. Em um deles a gente coloca o prego numa posição comum, mais usual, com a pontinha dele para baixo, e no outro bloco a gente coloca esse prego com a cabeça voltada para baixo, certo? E a gente vem com o martelo e aplica uma força, a gente bate em ambos os pregos com a mesma força, tanto no prego 1 quanto no prego 2, a gente aplica a mesma força. Aí vem aquela perguntinha básica: qual prego tem maior possibilidade de furar esse bloco de madeira? Vamos lá? Todo mundo sabe que é esse primeiro prego, certo? Chega a ser um pouco óbvio assim se a gente pensar, mas por que, professor? Vamos lá, explicando de uma maneira aqui mais tranquila. Se a gente reparar, a área em que esse prego vai estar em contato com o bloco, ela é bem menor no prego 1, né? A gente tem uma área de contato bem menor ali, enquanto no prego 2 a área de contato é bem maior. Então a gente está aplicando uma mesma força, a força é igual nos dois, certo? A gente bateu com a mesma força ali, só que como o prego 1, essa força está sendo aplicada numa área bem menor do que a do prego 2, a gente fala que a pressão ali vai ser maior. Então a pressão nesse bloquinho vai ser maior por conta daquela área ser uma área pequena, certinho? Então a gente tem aqui um exemplo mais tranquilo de pressão voltado para a química, tá? Aquele exemplo anterior é mais para o pessoal da física. Na química a gente trabalha com pressão de outras formas. Por exemplo, pressão de um gás. A gente tem um gás que ele está confinado dentro de um recipiente. Esse recipiente aí tem um êmbolo móvel, certo? E tá vendo aí, a gente tem umas partículas de gás dentro desse recipiente, a gente vai abaixando esse êmbolo, fazendo com que esse gás, olha só a palavra, ele fique pressionado, certo? Sendo assim, o que que acontece? A gente está diminuindo o volume disponível para esse gás, certo? Se a gente diminui o volume disponível para esse gás, ele vai ter menor área de contato com as paredes desse recipiente. Então, você tem uma força. Nesse primeiro recipiente tem uma área de contato bem grande, no segundo ela já está menor e no terceiro ela já está bem menor. Então você vai diminuindo a área, lembrando que a força nesses três casos vai ser igual, só que como você diminui a área, você está aumentando a pressão. Então tá aí, força permanece igual, só que a área vai diminuindo, ou seja, a pressão aumenta. Então a gente tem essa relação
de que a pressão é a força dividido pela área em que essa força está sendo executada. Mas vamos deixar isso aqui para o pessoal da física, tá bom? Vamos falar um pouquinho de pressão atmosférica, bem rapidinho, tá? A gente começa com esse carinha, vocês já devem ter visto a foto dele nos livros de química, que é o senhor Galileu Galilei, tá bom? Ele tem um problema técnico que foi observado pelo Galileu Galilei, que é o problema de que a água não pode ser bombeada para uma altura superior a 10,3 metros, certo? Então, para explicar esse fenômeno, o físico Evangelista Torricelli, ele propôs um experimento, certo? Primeiro, ele propôs que o ar que exercia pressão sobre o solo é exatamente aquela pressão exercida pela coluna de água, de 10,3 metros de altura, certo? Então, quer dizer que a pressão atmosférica, a pressão que o ar exerce sobre o solo, é igual à pressão que aquela coluna de 10,3 metros de água exerce sobre a superfície ali, tá bom? Então, ele propôs um experimento, ele resolveu reproduzir esse experimento, só que ele não é bobo nem nada, pegou um líquido bem mais denso do que a água, que é o mercúrio, tá? O mercúrio ele chega a ser quase 14 vezes mais denso do que a água, certo? Então, a coluna ali de água em relação à coluna de mercúrio seria 14 vezes maior. Então, ele pegou um tubinho de mercúrio, né, um tubinho de vidro, encheu ele de mercúrio, tapou a superfície, né, a boca desse tubo, certo? Colocou dentro desse líquido, né, de mercúrio aí, dentro de um recipiente, e soltou esse dedo, né? Então a boca do tubo já estava em contato aí com a superfície de mercúrio. Feito isso, observou bem próximo nessa terceira parte da figura, bem próximo da mão dele, abriu um pequeno espaço de vácuo ali, certo? E essa coluna de mercúrio, ela foi abaixando até atingir uma altura de 760 milímetros, ou seja, 76 centímetros de altura, tá bom? E ela se estabilizou aí. Então, se ela se estabilizou aí, Torricelli então disse que a pressão que essa coluna de mercúrio exerce sobre a superfície do líquido ali é exatamente igual à pressão atmosférica. Porque se a pressão atmosférica fosse maior, ela iria empurrar esse líquido de volta para dentro do tubo, certo? E se a pressão da coluna de mercúrio fosse maior do que a atmosférica, essa coluna iria simplesmente diminuir mais ainda a sua altura. Então, se ela ficou parada em 76 centímetros ali, é sinal de que essas pressões ficaram iguais, tranquilo? Então, a gente fala que 1 atm, 1 atmosfera, que é uma unidade de medida para pressão, é igual a 760 milímetros de mercúrio, isso ao nível do mar, tá, galera? No Sistema Internacional de Unidades de Medida, a unidade de medida adotada para pressão é Pascal, tá bom? Pascal, a gente tem algumas relações aí das unidades de medida. 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que também equivale a 101.325 Pascal, tá bom? Então, muito cuidado na hora de fazer exercícios. Se precisar de uma conversão de medidas, vocês precisam saber, tá? A gente vai ter um vídeo com algumas atividades mais para frente, certo? Então, galera, muito obrigado, tá, por ter assistido o vídeo até aqui. Lembrem-se, inscreva-se no canal, deixe seu like, coloque algum comentário aí, fala se gostou do vídeo, se não gostou, por que não gostou, que vai estar ajudando pra caramba o professor aqui, tá bom? Segue a gente também lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Bora Falar de Química, certinho? Muito obrigado então e até o próximo vídeo.